Ô, Rochelinha, você sabe que hoje eu vou falar sobre... É melhor começar o vídeo logo porque o assunto é longo. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é humanidade, né? O sonho que nunca chegou. É um vídeo que eu tava com muita vontade de fazer, já tinha preparado um esboço dele há algum tempo, mas decidi o fazer como reflexo de uma exposição que eu assisti no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Tem outro vídeo aqui no canal chamado Narciso e Eco, que eu produzi a partir de uma exposição da Grada Quilomba na Pinacoteca de São Paulo. Esse vídeo de hoje é reflexo de uma exposição intitulada O Lamento das Imagens, de um artista chileno, Alfredo Jahar, que vai fazer parte do seu trabalho no Chile. É um trabalho que mescla uma crítica social com fotografia, tem uma base construída na arquitetura, tem trabalhos muito famosos, como alguns que ele encapsula em frases. Você não tira uma fotografia, você faz uma fotografia. Essa, por exemplo, é uma fase do trabalho dele no qual ele faz denúncias de que forma as imagens são construídas e circuladas na nossa sociedade. Tem também uma outra obra dele, Outras Pessoas Pensam, que é parte do que eu vou usar na construção desse vídeo, e também ao final quero ler um texto que aparece na curadoria do Sesc Pompeia, que é do Moacir dos Anjos, que acompanha essa obra. Então vamos lá, que o assunto vai ser longo. Existe um debate muito recorrente acerca do que seria isso que nos constitui enquanto seres humanos. Esse debate ele foi proposto, difundido, trabalhado em quase todas as áreas das ciências humanas, do direito à filosofia, passando pela estética, pela linguística. Existe, né, nas primeiras concepções da linguística, uma ideia que o que aparta o ser humano do restante do reino animal seria que os seres humanos são capazes de produzir línguas para além de linguagens. Eu não sei se eu estou muito de acordo com essa ideia por causa da psicanálise, né? Em especial por causa da interpretação que o Lacan vai fazer a partir do Saussure, mas o intento do vídeo de hoje é fazer uma discussão dessa ideia de sujeito. As primeiras ideias de sujeito elas vão aparecer na literatura a partir do século XVI e XVII. Aqui eu vou falar muito rapidamente do Kant e do Hegel, mas ela começa a surgir como essa possibilidade de configuração do indivíduo. Então, se o indivíduo se formatasse a tal ponto, e aí cada perspectiva diz qual é esse ponto, esse indivíduo se tornaria um sujeito. É também reflexo de uma mudança de um paradigma social. À medida que as pertinências mais coletivas vão saindo de cena e a ocupação do espaço público começa a desempenhar uma relação com a ideia de quem a gente é no espaço privado, quem a gente é no espaço público, as ideias que a gente defende, se a gente fala a partir de algum lugar. A partir do momento que essas ideias vão sendo consolidadas e trabalhadas, a gente tem uma emergência de uma ideia de subjetividade e de sujeitos. Tem um vídeo muito interessante, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que é o Entre Linhas, do professor Silvio de Almeida, batendo esse papo com o professor Christian Dunker. Então, essa ideia, né, de formatação do indivíduo no sujeito, ela aparece no Immanuel Kant como uma ideia de uma possibilidade. E aí o sujeito seria essa maturação da razão. A partir do momento que esse indivíduo ele sai desse lugar de minoridade da razão e passa para um lugar de esclarecimento, do uso da razão no espaço público, no debate público. Posteriormente, em Hegel, a gente tem uma ideia de que o sujeito é uma constituição que se faz reconhecido e se reconhece no espaço público, mas também na esfera privada.
ou individual, talvez seja uma palavra melhor. A obra desses dois pensadores, ela vai ser instrumentalizada numa sequência, né, de outros pensadores que vêm construindo esse caminho, de um sujeito liberal. Esse sujeito que goza da possibilidade de constituir e realizar contratos com outros sujeitos também livres. No entanto, essa ideia, ela nunca é concretizada de fato. A ideia de que todos os seres humanos são sujeitos, ela vai sempre sendo adiada. Essa ideia do sujeito de direito, ela nunca chega. Essa é uma crítica muito bacana feita pelo professor Silvio de Almeida, quando ele inclusive cita alguns dos juristas da Escola de Frankfurt, né, que debatem essa ideia de como esse sujeito de direito é uma constituição conservadora. Na contramão dessa ideia de sujeito liberal, que tenta eliminar as contradições, eu vou tentar apontar um ponto de vista que destaca a contradição. Para o método de análise do materialismo histórico dialético, a gente sempre deve voltar para esse lugar de apontar contradições. Vou deixar também aqui a recomendação de um vídeo da Virgínia Fontes para a TV Boitempo, chamado O que é identitarismo burguês. Como eu disse para vocês que a ideia de sujeito ela começa a se formatar ali no 16 e no 17, eu fui no Shakespeare, esse gênio humanista do Império Britânico, e tentei localizar duas citações que estão presentes no Hamlet, que é a obra mais extensa do Shakespeare, e no Otelo, logo seguinte, que de certa forma refletem, né, cristalizam em forma literária um conteúdo social e histórico que já decantou naquela civilização, naquela constituição de cultura. Essas duas frases fazem esse apontamento da contradição, da onde eu vou partir para trabalhar com vocês como a ideia somos todos humanos, todo mundo nasce igual perante a lei, né, vai ser advogada pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, como essas ideias nunca estiveram de fato na mesa, mas sempre como um horizonte do vir a ser, de um dia a gente chegar, mas nunca como a instauração radical de uma igualdade entre corpos, da valorização desses corpos. Então, materializei aqui, menina, meu computadorzinho e vou ler Hamlet, ato 3, cena 2. Quando o Hamlet, né, se você não conhece a história, um dia eu faço um vídeo sobre, a gente pode até bater um papo. Seria muito interessante, eu vou pensar em propor aqui uma série de vídeos clássicos da literatura. O Hamlet vai vingar a morte do pai, que foi assassinado pelo tio que usurpa a coroa e a mãe do Hamlet. Muito parecido com o Rei Leão. Se você assistiu o Rei Leão, tá ótimo. Existe uma tentativa do Hamlet de encenar uma peça para a corte que seja exatamente o que aconteceu com o pai dele. A traição, o assassinato, a usurpação da rainha, do trono, do povo. E quando o Hamlet fala sobre os atores, ele diz o seguinte: não tinham nem pronúncia de cristão, nem andar de cristão, pagão ou homem, por terem sido feitos por pobres operários da natureza, e os fizeram mal feitos, tão abominavelmente eles imitavam a humanidade. Tem uma distinção aqui que a aristocracia, que a nobreza, que a família real olha para a plebe, para a patuleia, para o campesinato, para a burguesia como não humana. Esse é um conceito que a gente vê registrado na literatura francesa até o século XVII. Umas ideias de que o campesinato não é exatamente um ser humano. E aí, Otelo, eu vou ler o ato 1, cena 3. Otelo é uma história sobre ciúme? É, mas ela se empobrece se for lida apenas nessa chave. Otelo é a história de uma guerra e de como podres poderes se articulam, se influenciam e criam intrigas da pequena política e da grande política, como Gramsci ia distinguir. E de que forma existe um elemento de manobra racial presente aqui. O Otelo é um homem racializado para a cultura branca europeia. Logo nas primeiras cenas,
ele não é nomeado. Fala-se sobre ele como o mouro, dos lábios grossos, o cavalo bárbaro. Nessa ideia de animalização, nessa ideia de fetichização, de tornar exótico, de tornar outra coisa. E aí eu pego aqui uma fala do Iago, é muito importante, quando ele diz o seguinte, ato 1, cena 3. Trocaria a minha condição de homem pela de um macaco. Eu vou me deter um segundo aqui. Como a gente vive no Brasil? É um país que tem na sua estrutura fundante, né, um debate racial que precisa ser feito, apesar de tentar ser escondido, apesar de tentar ser deixado para lá, uma herança maldita que um processo escravagista e racista deixa como ferida na nossa civilização. Olhar para essa frase pode parecer pueril. No entanto, ela revela uma operação muito antiga das culturas que subjugaram outras culturas, que dominaram e escravizaram outros povos. A tentativa de desumanização desses povos por uma manobra ideológica que justificasse uma prática material. Então a Inglaterra é mestra nisso. Vale contar para vocês, aqui está aparecendo no Shakespeare no século XVII, no 1600. Os primeiros povos a serem chamados de macacos pelos ingleses são os irlandeses. Eu vou pedir para a Isa pôr uma imagem na tela, em branco e preto, e aí você olha para essa imagem e me fala se você acha que é uma mulher branca e uma mulher negra. Agora eu vou pedir para a Isa pôr a imagem em cores, para você ver que é uma mulher inglesa e uma irlandesa, branca, ruiva, de olho verde e de sardinha. E enquanto esses signos aqui para nós, branca, ruiva, de olho verde com sardinha, são lidas assim, para a galera na Inglaterra, durante um longo período de dominação irlandesa pelos ingleses, dominação, subjugo, os irlandeses vão passar, em 1840, por um período de grande fome, que mata uma parcela expressiva da Irlanda. E os ingleses nem aí, a coroa nem aí. Eu estou deixando também aqui na descrição alguns escritos da professora Lisa Wade. Ela é professora na Universidade de Tulane, né? Sobre esse racismo contra pessoas ruivas que começou no Reino Unido, na Inglaterra. E uma ideia que eu quero mobilizar com vocês, que eu já me referi no vídeo anterior, sobre como a gente não pode pensar a raça como uma categoria ontológica de pensamento, porque os conceitos de raça são historicamente manuseados e manobrados para criar a ideia de um outro. Para nós, aqui no Brasil, ruivo, de sardinha, olhos verdes, significa elite, significa bonito, cheiroso, bacana. Tem a outra lá, a Rui Barbosa, né, que namora os fascistas dela e tal. Aqui ela é garota propaganda das coisas. Na Inglaterra, ainda existe uma ferida dessa ideia. Eu vou tentar colocar em termos prosaicos aqui, que todo mundo tenha a referência. Sabe o menino da varinha? Menino da varinha. O Harry Potter? Então, criançada, o menino da varinha, na história dele, o personagem ruivo, o Ronnie Weasley, é pobre, burro, desastrado e de uma família desestruturada. Draco Malfoy. Acha meu nome engraçado, não é? Nem precisa perguntar o seu. Cabelo ruivo, vestes de segunda mão. Você deve ser um Weasley. Logo vai descobrir que algumas famílias de bruxos são melhores do que outras. É importante salientar com vocês como essas ideias de raça estão presentes à torto e à direita. E como elas mostram a cristalização em forma de um conteúdo social histórico decantado. Porque eu tô citando Adorno, né, menina? Muito chique ela. E também não acredito que existe distinção entre escola de Frankfurt e estudos... Mas enfim, isso eu faço outro vídeo outro dia. Ô, molecada, a importância do que eu tô construindo até aqui é que você entenda uma ideia primeira que eu vou tentar desdobrar. Existe, desde que o mundo é mundo, desde que existe essa subjetividade, esses sujeitos, né, liberais emergindo como um fenômeno social, um enquadramento nocivo, manipulatório, ideológico de outra categoria que não é exatamente humana, né? Estou mostrando para vocês como ela foi operada centro-periferia, Inglaterra, Irlanda, tudo ali dentro das Europa.
Para vocês entenderem, o mesmo conceito que vai ser utilizado, atribuído para desumanizar o negro em África, criando a ideia de negritude, é bom para ritmo, é bom para trabalho braçal, é bom... Olha a imagem de novo, Isa, põe aqui. Olha como a moça trabalhadora, da classe trabalhadora, é retratada animalizada, grande, com mãos grossas. E a dondoca inglesa diz partilho, corset, frágil, delicada, anjo do lar. Então, a importância de você entender o que eu estou pontuando até aqui é, desde que eu estou fazendo esse tracejado histórico, existe uma manobra ideológica de enquadrar o outro como o outro através de um conceito, né? Aqui, por exemplo, os conceitos de racialidade. Se a gente faz um pequeno avanço, ali do Shakespeare para cá, no relógio da história, eu quero que a gente se detenha um segundo sobre o liberalismo como corrente econômica, filosófica e de repactuação social. Eu fiz um vídeo na Carta Capital sobre como opera o liberalismo e o neoliberalismo, vou deixar um vídeo do Jones Manuel sobre o mesmo tema, mas vou trabalhar aqui basicamente uma crítica feita pelo Domênico Lossurdo nesse livro A Contra a História do Liberalismo. Voltando naquela ideia de que a nossa posição como materialistas histórico-dialéticos deve ser apontar a contradição, que o sistema liberal visa apagar. Dentro de uma ideia conservadora, formalista, jurista, né, tentar apagar como se não fizesse parte do sistema, mas fosse uma falha no sistema. Então, 3 intelectuais liberais importantes para a formatação do liberalismo enquanto corrente. O John Locke, o Adam Smith e o John C. Calhoun. Inclusive, esse último filho do Bolsonaro foi vice-presidente dos Estados Unidos. Espera que eu vou chegar lá, né? Tem estátua dele que foi removida. Ele era um escravagista nojento, um cara que dizia que ele conhecia poucos lugares no mundo onde dava-se tanto ao trabalhador e exigia-se tão pouco dele. Ele está falando do sistema de escravidão norte-americano. Esse desgraçado, ele vai se tornar uma espécie de mentor intelectual, tipo o Olavo de Carvalho. Ele vai virar tipo um Olavo de Carvalho dos confederados, né? Que é o exército a favor da manutenção do trabalho escravocrata nas colônias do sul de exploração de plantation dos Estados Unidos. Então, falei desse desgraçado. O outro, o Adam Smith, que vale contar para vocês que por setores ainda mais conservadores e reacionários da Europa, da burguesia europeia, chegou a ser lido como um socialista, tá? Mas enfim, o Adam Smith, quando escreve o trabalho dele, né, uma indagação sobre a origem da riqueza das nações, ele fala sobre o trabalho escravo. E a crítica dele ao trabalho escravo não é que é desumano, não é que é imoral, não é que é absurdo. A crítica dele é que é ineficiente. E ele fala que o trabalho escravo, uma das soluções para o trabalho escravo, é, por exemplo, um Estado despótico. Olha que liberal. E aí, de forma retrospectiva, eu chego no John Locke, como eu gosto de chamá-la, Joana Louca, né? Porque umas ideias, fonte, vozes da cabeça da bonita. Para a coisa mesmo do John Locke, tem a ideia de que, lembra quando eu falei lá no início? O sujeito, o ser humano, é esse livre capaz de se livre associar, de se livre apropriar de propriedade privada, de livremente gozar de contratos pactuados entre sujeitos Então, essa ideia de liberdade, ela está restrita a um pequeniníssimo grupo. O apontamento da contradição é que esse anjinho lindo, liberal, ele era acionista da maior empresa transportadora de pessoas escravizadas do século. Ele era secretário da Associação de Proprietários de Escravos das Carolinas, nos Estados Unidos, onde a escravidão era legalizada, fazia parte da lei. O Calhoun, o filho do Bolsonaro, ele vai dizer que alguns seres humanos escravizem outros é importante para a autodeterminação. Que alguns seres humanos possam escravizar outros faz parte do liberalismo. Então, a minha primeira ideia aqui com vocês, segunda, né, porque já trabalhei o conceito de raça, de racialização do outro para torná-lo, o outro, é a gente conseguir entender. O liberalismo, quando desponta no horizonte... Liberalismo, meus ovos, né, meus anjos? Não é liberal, porra nenhuma. Porque esse daqui é livre e esse daqui é escravizado e tá tudo bem. Faz parte do sistema.
Então, muito que bem, muito que bonito. A gente continua avançando aqui no relógio da história. Aí, A linda civilização europeia das pessoas de cultura vai formalizar, né, uma nova tentativa de pacto social que decorre dos avanços liberais, ideais republicanos, ideais iluministas, que é uma das revoluções burguesas que marca o século. Então, o século XVIII e XIX vai ser marcado por revoluções burguesas. A libertação dos Estados Unidos, as revoluções industriais, a Revolução Francesa, piriri parará. Aqui não me interessa isso. Aqui me interessa que a gente consiga pensar a reivindicação de direitos do homem e do cidadão na França, né, de 1789. Esse texto, quando vai ser cunhado, ele é uma proposição, a tentativa da formalização de uma ideia de que o ser humano nasce com direitos, de que todo ser humano deveria ser respeitado. Linda ideia, né? Maravilhosa. Se você está desavisada, você assina embaixo, né? Porque nos soa muito bacana. Quando você vai ler o texto... Nossa, que lindeza, que belezura! A primeira versão do Marquês de Lafayette em consulta com Thomas Jefferson vai ser aperfeiçoada para a versão final pelo ABCIE e o Honoré Mirabeau, que vai se consolidar naquela declaração que, junto da Carta Magna e da Declaração de Direitos de Independência dos Estados Unidos, dá substrato para o que vai vir a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E aí esse texto, eu quero ler com vocês um artigo específico para apontar a contradição. Então, artigo 11, prescrevia a livre comunicação do pensamento e de opiniões como um dos direitos mais fundamentais e preciosos do homem. Qualquer cidadão pode, assim, falar, escrever e imprimir livremente, salvo para responder ao abuso dessa liberdade nos casos em que a lei determinar. Não vou entrar aqui num debate de liberdade de expressão e não, quero aqui salientar uma contradição. Ao mesmo tempo que esse movimento diz, o homem deve estudar, o homem deve ter acesso à formação de ideia, é a educação que emancipa o sujeito. Né? O que é o modelo de escola republicano? Uma escola que forma um indivíduo como um sujeito democrático, que aqui no Brasil já foi para as cucuia por causa da escola neoliberal que está preocupada em formar da forma mais barata a mão de obra. A discussão nossa aqui é... educação emancipa, a direita e a esquerda. Os revolucionários franceses, jacobinos e girondinos, mantêm as proibições das mulheres acessarem escola. A Olympe de Gouges, inclusive eu participei de uma aula com a professora Rita, das pensadoras da escola, né, feminista de filosofia, vou deixar o link aqui que a gente fala um pouco sobre a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges, em 1791, formaliza um texto, aliás, é o texto que inspirou a Mary Wollstonecraft, na Inglaterra, a escrever sobre os direitos da mulher. Tem uma edição bárbara da Boitempo, tá aparecendo em algum lugar aqui, com uma introdução da Maria Lígia Quartim, tudo, menina, leia. Então, em 1791, a Olympe está dizendo, meus anjos, é flagrante a contradição, vocês juram que ninguém tá vendo? Vocês juram? Que a mulher continua sem poder participar da discussão política, do debate. E existe uma ideia de que a mulher é uma patachoca, né? Um estorvo, de que ela é aparvalhada. Mas não é que a mulher não é formada para isso. E a Declaração dos Bonitos, lá dos direitos, continua com a proibição de que mulheres possam se educar. Ou seja, conceito de ser humano para quem? Liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Todo mundo nasce igual perante a lei, mas quem escreveu a lei? Quem moldou a lei? A lei atende quais corpos? Quem é reconhecido como ser humano? E por fim agora, porque isso aqui é um vídeo, né? Mas essa discussão é uma discussão infinita, né? Vale que a gente se pergunte, durante todo esse período, o que está acontecendo com os corpos das populações nativas de cada região que vai ser conquistada pelas coroas europeias? O que está acontecendo com os corpos de pessoas com deficiência? O que está acontecendo com os corpos de pessoas consideradas loucas? Volto no ideal liberal. A ideia cartesiana do René Descartes de ser humano é uma ideia que exclui
todos os seres humanos que são distintos de quem foi idealizado como o humano. E aí eu poderia falar dos levantes das multidões queer. Eu uso queer como um termo guarda-chuva para me referir a toda experiência que desvia, que escapa do sistema sexo-gênero. De como você deve existir, se vestir, se portar, transar, constituir família dentro de um sistema pré-estabelecido. E aí, moçada, é exemplo a balde. Você pode pegar o Oscar Wilde da Inglaterra, que era de ascendência aristocrata, bem relacionado, miliardário, com propriedade intelectual, e que vai ser preso. E que vai ter as propriedades tomadas dele, porque era uma bichona. E porque ser uma bichona o classifica como outro que está para além da possibilidade de reconhecimento como ser humano dentro daquele sistema naquele tempo. Então, a sociedade vitoriana, que reivindica para si o título de bonita, cheirosa, de cultura, de letra, piriri parará pururu, é uma farsa, é uma mentira, é uma anedota. É um sistema de dominação e de controle de corpos. Alguns servem, outros vão para a moenda do capital. Alan Turing, já falei aqui dele várias vezes, blá, blá, é a bichona que ajudou a vencer os nazistas. Hoje a gente tem estudo que fala que a Segunda Guerra Mundial ia ter se estendido por mais 2, 4, 6 anos se não fosse a bichona. Porque ela desenvolve uma máquina, o primeiro computador, o protótipo do primeiro computador, que decifra os códigos da Enigma, né? A máquina de cifrar nazista. E aí eles conseguem, de forma prévia, apontar onde vai ter bombardeio, onde vai ter chacina, onde vai ter tentativa de... Porque eles sabem. E essa gay, que é condecorada pela coroa, quando descobrem que ela é uma gay, vai passar por um processo de castração química, prescrito em lei por esse paraíso liberal chamado Inglaterra. A ideia do vídeo é conseguir, de uma forma muito abreviada, mostrar pra gente que esse sistema, que é advogado como o melhor que conseguimos até aqui, ele é melhor só para quem advoga desse jeito. Porque para nós, que estamos à margem dele, ele continua sendo uma máquina de moer ser humano sem reconhecer como ser humano. Então eu volto na exposição do Alfredo Jaar, Lamento das Imagens, para ler um texto que me impacta profundamente lá e rumar para a nossa conclusão. Outras pessoas pensam. A frase imagem do trabalho comunica algo sobre o qual não deveria haver dúvida alguma. Há, contudo, quem ativamente suprima a expressão do pensamento do outro. O estrangeiro, o pobre, o indígena, o negro, a travesti, o louco, tantos outros sujeitos historicamente subalternizados, para usufruir, por meio desse gesto violento, de ganhos ilegítimos. Daí ser necessário não só lembrar que outras pessoas pensam, mas também combater quem queira negar que essa competência pertença a qualquer um. Afirmar que outras pessoas pensam é confrontar a ideia hegemônica de que o exercício da faculdade da razão é possível somente aos que detêm o poder material do mundo, cabendo aos demais sentimentos considerados inferiores, como a emoção. Lembra da bestialização do negro? Lembra do negro para trabalho pesado, para o samba, para a dança? É natural para vocês. É combater uma fraude epistemológica que um dia permitiu à filosofia europeia tornar compatíveis o iluminismo e a escravidão. É através dessa dialética negativa que a gente reafirma um compromisso cunhado pela Rosa Luxemburgo, na construção de uma realidade e de um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É isso. Da próxima vez que alguém quiser te iludir que esse é o melhor sistema que a gente construiu até agora, pergunta a gente quem, a gente quando e a gente para quê e para quem e quem se apropriou desse melhor sistema, tá bom? Porque essa ideia de que somos todos iguais perante a lei é só para os que são iguais. Para nós, que somos os outros, é um sistema de moer gente. Beijinho, até semana que vem. Tchau!